Olá pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia, vai depender da hora que você esteja nos vendo, mas a gente vai depois voltar a fazer ao vivo, Gabi, vamos ter que ter essa coragem, todo dia eu falo, mas eu já falei tantas coisas, Fred, que a gente realizou, mas o problema de fazer ao vivo qual é? Porque existe muito imprevisto. Muitos imprevistos, internet... Trânsito. Ontem tem mesmo. Um maior problema com trânsito, entendeu? Pessoal, aí marca de 7, o pessoal chega de 8. O pessoal diz o seguinte, o pessoal diz o que a gente já sabe. Fazendo ao vivo, embora tenha uma audiência menor ao vivo, fica gravado, o pessoal vai vendo também ao longo do tempo. A gente sabe disso também. O problema é fazer ao vivo, fazer na hora certa, tem que começar de 7. Ao vivo tem muito desafio. Tem um desafio. Mas a gente vai chegar lá. Bom, muito desafio. E eu trago hoje uma pessoa especialíssima. Foi meu professor, inclusive um brilhante professor. Eu acho que a Facol é muito privilegiada nesse aspecto. Eu tive bons professores, ele é um dos bons professores. Também pastoreia. Eu digo que ele não é um pastor assim condecorado, como diz assim na igreja. Mas ele, para mim, quem é pastor é quem pastoreia. Ele faz isso. É um devoto, eu chamava ele de iluminado. É um cara iluminado, realmente. Mas eu acho que essas pessoas realmente são iluminadas. São iluminadas, são diferenciadas. E também é uma pessoa que eu queria falar sobre a reforma trabalhista. Então eu acho que ele está no local, na hora certa, para fazer tirar essas dúvidas da gente. Todo mundo. Às vezes as pessoas me perguntam sobre isso e eu não tenho muita propriedade na área de trabalho. Eu leio mais constitucional e crime. Eu fiquei mais assim, pegado com... Antes de você passar para ele... As redes sociais. Você disse que ia falar? Fala. Mas você já embalou e não tem. Não, tudo bem, vai. Gente, se vocês não seguem ainda a nossa rede social, sigam nossas redes sociais. @VitoriaCastPE no Instagram, no Facebook também, no TikTok também, VitoriaCastPE. E no YouTube, aqui embaixo, se inscreva no nosso canal. Clica aí, se inscreve, ativa o sininho de notificação, que toda terça e sexta, às 19 horas, tem episódio novo. E é isso. Ok, então agora eu quero passar a palavra para o nosso convidado, Dr. Frederico Guilherme. Olá, mais gente. Conhecido como Professor Fred. Isso aí. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite, primeiramente. Para mim é uma honra e um prazer estar com vocês aqui. Fiquei muito surpreso e feliz com o convite que me foi feito e para me franquear a oportunidade aqui no programa de vocês, uma alegria. Para quem não me conhece, meu nome é Fred, como já me foi apresentado, né? Já estou aí na área da advocacia trabalhista, talvez tenha sido esse o tópico que levou, meu amigo Biraca a me trazer aqui no programa, tá? E já há 20 anos, a gente vem trabalhando com a advocacia trabalhista aqui em Vitória, né? Também leciono na Unifacol já há 15 anos, né? Tive a honra de poder compartilhar um pouco de conhecimento com você, né? Na oportunidade. Foi muito útil. Amém. Muito Amém. útil. Foi muito bom também. E lá também eu queria dizer a vocês, já que foi dito, por nosso colega Biraca, que a questão de pregar a palavra, nós temos um momento lá na Unifacol, que é o intervalo bíblico, né? Toda quarta-feira, nos intervalos da aula, a gente dá uma meia hora, traz um pouco uma palavra da Bíblia, né? Para quem quiser parar e ter a oportunidade de poder também compartilhar conosco algumas vivências que eles tiveram com o Senhor. Nós estamos lá fazendo esse trabalho já há alguns anos e para mim é uma honra e um prazer estar aqui com vocês. É um iluminado mesmo. É um iluminado. Ô Fred, deixa eu te fazer uma pergunta logo. Eu queria começar pela reforma trabalhista. Certo. O pessoal pergunta muito sobre a reforma, eu li muito pouco sobre ela, ouço falar, mas eu queria que você me dissesse os prós e os contras da reforma trabalhista. O que é que você diria ao empresário e ao trabalhador das vantagens ou possíveis desvantagens que essa reforma pode ter trazido para alguma das partes? Certo. A reforma, ela é de 2017, né? Ela entrou em vigência em novembro de 2017 e nós ainda não nos adaptamos à reforma trabalhista, nem tampouco à jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, que ainda não se adaptou. Ela ainda se encontra anacrônica com relação à legislação, que teve mais de 100 artigos modificados. Dentre esses 100 artigos, esses mais de 100 artigos modificados, nós tivemos muita polêmica. Até porque a forma com que foi aprovada
a legislação. Foi uma legislação que teve pouquíssima discussão, pouquíssimo debate dentro da seara juslaboral propriamente dita. Tivemos algumas participações de eminentes juristas como Vólia Bonfim, que era desembargadora à época, salvo o melhor juízo, hoje desembargadora aposentada e advogada, mas ela participou de formativa dos debates. Todavia a gente não teve um tempo hábil para que a reforma pudesse realmente ter sido recepcionada de uma forma menos dolorosa. Por quê? Porque no primeiro momento a reforma ela trouxe um impacto tendo em vista a forma de flexibilizar direitos, e quando eu digo flexibilizar para quem está nos escutando, é diminuir direitos de uma forma, né, lacônica, de uma forma mais resumida, seria assim, diminuir direitos que foram conquistados durante, né, muitas lutas. E isso foi pesado para a grande maioria dos trabalhadores em algumas formas. Vou dar um exemplo, talvez esse seja o mais emblemático. Foi, nesse caso que eu vou dizer, não foi nenhuma flexibilização, foi uma desregulamentação. Realmente foi retirado o direito às horas em itinere. O que seriam as horas em itinere do trabalhador? O período que ele gasta de casa para o trabalho, do trabalho para casa, né, ele tinha direito se nesse percurso não fosse servido por transporte público e o empregador ele fornecesse o transporte, esse período de tempo seria computado na jornada de trabalho. E aí qual foi o modo da reforma? Se durante esse período que esse empregado está dentro do transporte não está fazendo nada, ele não estaria à disposição do empregador, logo ele não deveria ser remunerado por esse tempo. Então o modo da reforma foi justamente isso, trazer, né, uma melhoria com relação ao empreendedor, ao empregador, no tocante a normas trabalhistas para flexibilizar, diminuir direitos e alguns direitos que não, para o empregador, não fazia sentido pagar o empregado, e a gente retira determinados direitos para poder fazer com que esse empregador ele tenha uma maior disponibilidade, da maior empregabilidade e não ter tantos riscos no momento da contratação. Uma pergunta só dentro desse tema aí. Se é a questão do acidente de trabalho. Sim. Continua? Sim. A gente teve um tempo, eu só não vou te dizer agora que eu não tenho de cabeça, mas a gente teve uma medida provisória, isso já no governo Bolsonaro, a gente teve uma medida provisória que caducou, mas durante o período dessa medida provisória, mesmo que existisse um acidente de percurso, não seria considerado acidente de trabalho. Todavia, essa medida provisória caducou e só durante esse período da medida provisória é que o acidente de trabalho no percurso não seria considerado acidente de trabalho. Essa legislação é uma legislação não trabalhista, mas previdenciária. Se você for ver, está na legislação previdenciária. Então, hoje, tá? Todo acidente de percurso é considerado, sim, acidente de trabalho. Então, não teve nenhuma modificação, a não ser nesse período da medida provisória. Então, é um período curto, que provavelmente aconteceram poucos acidentes, eu creio que seja assim, mas qualquer acidente que aconteceu durante o período da medida provisória não seria considerado acidente de trabalho se fosse num percurso casa-trabalho, trabalho-casa. A questão de empregada doméstica, outra questão que eu queria saber, teve alguma modificação sobre a questão dos direitos, da opção do empregador assinar carteira? Porque no início houve algo parecido com isso. Você não era obrigado a assinar a carteira da empregada doméstica. Continua isso? Não, dentro da reforma trabalhista não teve nenhum aspecto mais contundente com relação ao empregado doméstico. O empregado doméstico, a modificação substancial... O motorista pode ser considerado empregado doméstico. Exato. Isso aí foi uma das nossas aulas, acho que você lembra disso. Isso vai depender muito da questão, né, de como... isso vai ser apresentado, né? Porque o intento é demonstrar que não há finalidade lucrativa na prestação do serviço. Todavia, mas só para que todo mundo entenda, a modificação substancial na legislação do doméstico se deu com a criação da Lei Complementar 150/2015. Então, o doméstico ele não é regido pela CLT, ele é regido por uma legislação própria, específica, e essa legislação ela foi fruto de uma emenda constitucional que alterou substancialmente os direitos trabalhistas do empregado doméstico. Ou seja, hoje, por exemplo, o que não existia anteriormente, Biraca, não era a necessidade de assinar a carteira, não. Se deveria sim assinar a carteira. Por exemplo, o que era facultativo era a inscrição no regime
fundiário. Então, colocar ela, a empregada doméstica ou o empregado doméstico no regime fundiário era facultativo. Hoje não. Hoje é obrigatório, após a legislação. A questão talvez mais importante seria as horas extras. Porque antigamente não existia a questão das horas extras para o empregado doméstico. Ele poderia dormir no trabalho, viajar, e isso não traria nenhuma repercussão para a jornada de trabalho, porque não tinha direito às horas extras. Mas com a lei complementar 150, pasmem vocês, há uma necessidade do empregador ter um livro de ponto em casa para poder registrar, né, a jornada de trabalho do empregado doméstico, com a possibilidade dele ser condenado numa futura lide trabalhista, caso ele não apresente esse livro de ponto. Então, é uma presunção favorável para o empregado. Então, assim, foi uma luta conquistada há pouco tempo. Veja, até 2015, o empregado doméstico era considerado um subempregado. Porque não existia, né, uma legislação mais robusta, mais forte, que desse esse amparo, como você muito bem agora colocou. Exato, tá vendo? Algumas dúvidas, alguns questionamentos que a gente vê. Como eu digo assim, eu sou muito disperso da área trabalhista e o direito é muito amplo. Exato. Né? Eu tenho que trazer um especialista para nos dar essa aula e aqui. E dentro do direito do trabalho existem muitas especificidades. Por exemplo, acidente de trabalho é um mundo. Então, assim, para você trabalhar com a especialidade de direito do trabalho em si, mas dentro do direito do trabalho, se você for para acidente de trabalho, você tem que fazer uma outra especialização. É flexível. Exatamente, é um universo. É outro mundo. Eu sou civilista, tudo bem. Agora vamos ver qual é a sua especialidade dentro. Exato. Entendeu? Que é diferente de físio, entendeu? É muito diferente de físio. Físio é só... Eu me abstenho dessa briga, né? Eu não conheço. Não olhe para mim com a cara feia. Mas dentro do direito, assim, eu sempre falo para os meus alunos, assim, a gente deve trabalhar já desde a faculdade a ideia de se pensar numa especialização no final do curso. Porque assim, você sai da faculdade, eu digo isso por experiência própria, quando você faz clínica geral, por exemplo, né? Trazendo um pouquinho para a medicina. Quando você abre o seu escritório e começa com tributária, trabalhista, penal, previdenciário, né? Consumidor, né? Aí eu brinco com os meninos, né? Jogo tarô, búzios, trago a mulher amada em 10 dias, né? Você faz tudo isso, fatalmente você vai falhar em alguma coisa. Eu diria, mas não vai fazer nada. Pois é. Porque não tem... Você não tem como acompanhar. Não tem. A jurisprudência, ela é fatalmente, né? Isso traz para o jurista a necessidade dele estar diuturnamente se, né, especializando, estudando, verificando as modificações que são dadas. A dinâmica é muito grande. É muito grande o direito. A gente está conversando algo agora, de repente passa uma lei. Exatamente. No direito do trabalho a gente está vivendo muito isso, né? Em 2017, quando a gente pensava que tinha aprendido alguma coisa de direito do trabalho, veio a reforma e destruiu toda e qualquer possibilidade. Foi no governo Temer, né? Foi no governo Temer que aprovou, né? E assim, eu não sei se todos acompanharam a votação, foi algo esdrúxulo. Eu me lembro na votação do Senado, houve uma briga muito grande, principalmente aqueles que eram da bancada de oposição, né? Tomaram microfones. Aí o presidente do Senado à época, eu não me lembro o nome, ele disse: olha, vocês aprovam, se tiver alguma coisa para modificar, a gente coloca a emenda posteriormente, mas aprovem logo. Foi assim que foi feito, né, a reforma trabalhista, nas coxas, e trouxe, né, uma rebordosa muito grande. Isso dentro da seara laboral causou, né, um alvoroço muito grande, que a gente teve que se adaptar novamente ao direito do trabalho. Tudo mudou, né? Não só dentro do direito individual do trabalho, mas também no direito coletivo do trabalho. Os impactos foram grandes, né? A primeira norma que foi declarada constitucional após as ações diretas de inconstitucionalidade propostas contra a reforma trabalhista foi justamente a questão da contribuição sindical, que hoje não é mais obrigatória, é facultativa. Eu ia falar nisso agora. Inclusive, hoje nós estamos vivendo um segundo turno, onde isso já foi... Não deve, é sua... Onde já foi aventada essa questão do retorno da contribuição sindical. Uma discussão que... Tirou a força totalmente dos sindicatos. É o seguinte, a contribuição era obrigatória, né? Você tinha, entre aspas, né?
Era assim, tinha obrigatoriedade. Independentemente de você ser sindicalizado ou não, você tinha que pagar. Tinha que pagar. Era, se eu não me Um engano, dia de trabalho Isso era no mês de março de cada ano. Aí extinguiram isso. Acabou. Os sindicatos ficaram sem força. Em Polvorosa, né? Em Polvorosa. E aí a gente tem essa proposta de voltar, viu, Bruno? Eu acho que deveria ser facultativo, deveria ser aberto agora, facultar ao sindicalizado, se quiser. Eu, por exemplo, no estado hoje, eu tenho sindicato, eu não sou sindicalizado. Eu achei um tiro no pé, porque é o seguinte, um dos grandes motos da reforma foi o seguinte, o artigo 611-A da CLT, que é a prevalência do negociado sobre o legislado, diz o que está em acordo coletivo e convenção coletiva deve prevalecer, inclusive, acima da legislação. Isso. Então eu criei uma hierarquia normativa que até então não existia no direito do trabalho. E aí o que é que acontece? Acontece que o acordo coletivo e a convenção coletiva é formalizada por sindicatos. Se eu tiro a principal fonte de custeio do sindicato, o que é que eu faço com o sindicato? Eu enfraqueço o sindicato. Então, se eu enfraqueço o sindicato e a norma coletiva vai prevalecer sobre a legislação, então é um tiro no pé. Então, como é que o sindicato vai ter força para fazer uma norma coletiva que vai amparar a sua categoria se ele está sobrevivendo à míngua? Então, assim, eu acho que isso não foi analisado. O que mais se analisou, e isso é fato e verdade, o Supremo Tribunal Federal até se manifestou nisso numa das suas discussões em uma decisão durante a pandemia, é justamente a farra com o dinheiro público, né, quando se trata de contribuição sindical, né? É uma questão que eu não quero entrar, porque eu também desconheço a questão financeira dos sindicatos, mas isso foi o principal ataque do governo Temer e do governo Bolsonaro com relação à contribuição sindical. Deixa eu falar um pouquinho, só dar um parênteses na parte mais trabalhista e vamos para uma questão. Eu sempre quis fazer essa pergunta a você e nunca tive oportunidade. O que é que trouxe você para a religião, para a sua religiosidade? O que é que fez de você um advogado? Geralmente os advogados são vistos como homens frios, calculistas, né? Insensíveis. A gente tem toda essa pecha de coisa. E você, eu via você na faculdade, enquanto eu era lá seu aluno, nos intervalos. Você não gostava, né? Não, deixa de ser mentirosa, ele sabe que eu gosto dele. Eu admiro, além de gostar, eu admiro muito ele. Obrigado. Eu via Fred pregando, cara. Eu olhava assim, eu digo, esse cara tem que ter alguma coisa com ele, alguma coisa, deu um estalo nele para ele vir aqui. Ficava ali em frente à igreja, o pessoal sentado nos degrauzinhos lá, e ele pregando lá. Eu digo, porra, isso não é para todo mundo fazer. Aí eu queria lhe perguntar, o que é que ele trouxe, o que é que deu o start assim em você? Pá! Braga, assim, eu costumo dizer que, na realidade, Deus, ele sabia a forma com que ia me atrair para o Evangelho, né? E era uma mulher. Com certeza foi a minha esposa, foi o instrumento que Deus utilizou para me trazer para a igreja, né? Ela é evangélica. Ela, assim, no começo era da Assembleia, e aí, enquanto eu começava o flerte, ela diria, né, a mim, naquele momento, que era evangélica, e que seria muito difícil eu ter uma aproximação com ela, até porque ela era da Assembleia de Deus. Aí eu disse que isso não seria verdade e perguntei onde é que era a igreja que ela estaria. Aí eu perguntei se poderia fazer uma visita e fui. E no dia que eu fui fazer a visita, me converti naquele dia. Só que a minha conversão foi uma conversão justamente para me aproximar dela e não foi uma conversão, não foi uma conversão genuína. Genuína, isso. E ali, naquele momento, né, muitos desconfiavam, porque me viram com ela, né, e muitos também ficaram alegres, porque a palavra do Senhor diz que a festa no céu quando o pecador se arrepende. Mas só que, na realidade, a minha conversão ali não tinha sido genuína. Mas, posteriormente, para mostrar a ela que eu era evangélico, para mostrar a ela que eu era crente na pessoa bendita de Jesus Cristo, eu comecei a me juntar com os irmãos. E aí, muitos irmãos que chegaram para mim eram pessoas de oração e pessoas que viviam realmente o evangelho. Eu nunca tinha visto isso, né? E eles disseram assim, ó, venha para cá numa vigília que a gente tem, vai ser em prol do congresso jovem que a gente vai fazer aqui em Vitória, a gente vai orar para que o Senhor estenda a mão e salve vidas. Aí eu, tá certo, e fui. Essa vigília era de 10 à meia-noite. E aí um dos irmãos foi lá para frente,
Aí disse assim, irmã, agora nós vamos dobrar o joelho, agora dia 10 horas, e de meia-noite a gente levanta para orar um pelos outros. E aí eu fiquei meio assustado, porque eu perguntei se eram 2 horas de joelho, realmente. Aí os irmãos disseram, 2 horas de joelho, ajoelha aí. E eu nunca tinha ajoelhado tanto tempo. E eu fiquei muito assustado. Aumento, né? E eu fiquei muito assustado, e o meu joelho só fazia doer, e isso foi de segunda a quinta-feira. E ali, né, muitos ficavam perguntando se eu ia suportar, né, durante a semana toda aquela provação. Mas quando foi na quinta-feira, no último dia, eu comecei a perguntar ao Senhor se realmente aquilo tudo era por causa de uma mulher. E se existia algum propósito para aquele momento que eu estava passando de sofrimento, né? Porque realmente meu joelho doía muito. E era 2 horas mesmo? Eram 2 horas de joelho. Eu não aguentava ficar na minha coluna. 2 horas de joelho. Se fosse você, Eu também você estava não, fora meu já dos joelho meus é planos. lascado. Eu perdi as palavras, eu não sabia orar. E assim, quando eu via aqueles irmãos orando por 2 horas sem parar, eu disse, meu Deus, o que é isso? Que lugar é esse que eu estou? E assim, como era uma igreja pentecostal, né? Os irmãos faziam muito barulho, alguns falavam em línguas estranhas, eu nunca tinha visto aquilo. Eu disse, meu Deus, que lugar é esse? Onde é que eu me meti? Mas na quinta-feira, no último dia, o Senhor falou comigo. E ali eu senti algo que eu nunca tinha sentido na minha vida. E eu chorava e eu não conseguia parar de chorar. Ali eu senti que o Senhor havia perdoado meus pecados e me chamado para algo específico. Daquele dia em diante, né, foi a minha conversão genuína. Ali foi algo tremendo na minha vida. Eu nunca tinha sentido algo daquele sentido, né? E foi ali que eu comecei a ter um relacionamento com o Senhor. E ali eu fui buscando mais, até o dia que o Senhor me disse, olha, eu coloquei você ali na faculdade com um propósito, me levar a minha palavra. E aí eu comecei a obra ali, e muitas vidas ali são alcançadas por aquela obra. Que coisa maravilhosa de ouvir. Veja que você foi com uma intenção inicial, Exato. você foi Fui para namorar. Você foi atraído, aquilo foi uma isca para você. Exato. Veja como Deus usa bem as coisas. Vou atrair esse cara para cá, mas ele não sabe o que é que espera por ele. É verdade. Veja o que uma mulher não faz na vida do Não, homem. que Deus não faz na vida do homem, porque Deus usou ela, Sim. tá? Ele ficou assim com interesse em se aproximar, mas tinha um porquê, Sim. né? Exato. Não foi qualquer mulher. E Exato. Aí, não foi qualquer mulher que ele botou. Tanto é que estamos aí, né? Vamos fazer 15 anos de casados em março. Não foi qualquer mulher. Temos 2 filhos lindos. João Davi com 12 anos e Luiz Guilherme com 8. Tinha um preço a pagar. Vou lhe dar o que você quer, mas você vai me ouvir. Você vai conversar. Mas isso é maravilhoso ouvir um testemunho desse. Nada melhor do que... Eu tive o meu contato, eu não tive esse contato com Deus ainda. Nem sei se vou ter um dia. Porque, na verdade, a gente pode ser tocado não para a palavra dele, mas para outra obra qualquer que ele tenha. Mas eu tive um contato interessante na minha vida. Eu vou contar a você. Certo. Somente pra gente... Não vai contar só ele, não. Vai contar todo mundo. Não, vou contar pra você porque eu não contei pra convidado nenhum ainda. Ah, sim. E eu achei Que massa. interessante. Exclusivo hoje. Exclusivo. Eu, na minha vida, sabe, Fred, eu passei por altos e baixos. Eu, aos 28 anos, eu era amigo do vice-governador do estado, amigo de casa. Ele passava na minha casa quando ia pro sertão. Os deputados daqui, quem era político aqui, estava muito junto a mim, porque sabia que eu tinha um acesso muito grande ao presidente da Assembleia na época, que era vice-governador de Carlos Wilson, que também, vez por outra, era o governador, assumiu o governo do estado. Eu cheguei nesse nível aos 28 anos de idade. 28 anos de idade. Aos 30 eu perdi o emprego na CELP, porque a CELP foi vendida, e aí demitiu todo mundo. Eu fiquei desempregado, me separei, e saí perdendo tudo numa velocidade tão rápida que eu nunca imaginei que fosse possível. Tinha 2 carros, 2 casas, perdi tudo. Não bebo, não fumo, não jogo. E fui morar na casa do meu pai, que eu ajudei a construir perto da faculdade. Aquelas 2 casas de esquina na faculdade eu construí, as 2. Meu pai trabalhava no Banco do Brasil, ganhava bem, eu ganhava mais do que ele, emprestava dinheiro a ele às vezes. Aos 28 anos de idade. E declinei. Tem o fundo do poço e tem o suspiro. Suspiro é depois do fundo do poço. Eu fui bater no suspiro. E aí fui tranquilo. Numa noite, vou contar uma coisa a você, que eu sei que você vai acreditar,
Quem ouvir e não acreditar também não vai fazer a menor diferença para mim. Eu fui dormir e todas as noites eu deixava a televisão ligada. E meu pai vinha no quarto para desligar. Era um hábito já, desligava a televisão, mas rapaz, toda vez que deixa a televisão ligada, tem timer, bota o timer, eu não conseguia botar, não lembrava. E eu tive um sonho numa noite em que uma pessoa aparecia para mim, uma pessoa bem vestida, aparecia para mim, não conseguia ver o rosto, e eu vi uma placa de jogo de bicho. Pergunta, você joga em bicho? Nunca jogava, nunca joguei. Quem sonha com o jogo de bicho é quem vive geralmente jogando, joga. né? Eu nunca joguei. E eu só me lembro da primeira milhar e da última, não lembro das do meio. E eu um dia passando na 15 de novembro, na rua da 15 de novembro ali, onde tem... Paralela, não? Não, na 15 de novembro mesmo, tinha várias bancas de bicho ali. Sim. Aí quando eu vinha passando no carro, que eu olhei de lado, vi a primeira milhar, eu brequei a milhar que eu tinha sonhado. Vi a última igual. As duas eram iguais. Só que eu não jogo. E na noite seguinte, dormi, acordei, a mesma pessoa veio me visitar no sonho. E disse, você viu meu poder? Eu posso tirar você da onde você está. Aí eu ainda fico arrepiado até hoje. Isso faz mais de 30 anos. Eu me arrepio até hoje com isso. Aí eu disse, qual é o preço? Ele fez, deixa o seu Deus. E eu nunca fui uma pessoa muito, assim, religiosa. Minha família é religiosa, é católica, para a igreja, mas nunca fui muito fervoroso, assim, um católico fervoroso. Nunca fui. Era aquele católicozinho que às vezes ia para a missa. Uhum. Aí eu disse, deixar o meu Deus? Não vou deixar meu Deus, não. Vou continuar com ele do jeito que eu estou. E aí o sonho apagou-se. Resultado. A partir dali a minha vida mudou. Mudou completamente. O que eu desejei a nível de realização pessoal eu consegui. Primeiro era ensinar na faculdade, eu não era nem formado ainda. Me formei na mesma faculdade, comecei a ensinar. Fui ensinar na pós-graduação e por aí veio. As coisas. E aconteceu tudo. E depois conheceu eu. E depois conheceu você, né? Não estava exatamente nessa mesma ordem de coisa, mas eu conheci você. Então, eu tive essa experiência. Você teve com o divino. Eu acho que o meu não foi com o divino. Entendo. Não foi com o divino. Aí, muita gente... E outra coisa, detalhe, mais importante. É um do quarto. Um do quarto. Meu pai, como ia todas as noites, nessa noite ele foi, e eu estava levantando para ir ao banheiro. Meu pai sentiu o cheiro de xixi, de urina dentro do quarto, e eu também. A prova é tanta que eu acordei para ir me limpar, tirar a roupa. Quando eu comecei a pegar em mim, eu não tinha feito xixi. Papai disse, você fez xixi sim, tá fedendo aqui não tem esgoto, não tem nada nessa casa, tudo fechado, ar-condicionado ligado. O cheiro de mijo, de xixi dentro do quarto, impregnado. Meu pai não aguentou o cheiro, nem eu saí do quarto. Nossa. Mas isso, eu digo, isso não foi uma coisa à toa, não foi uma coisa aleatória. Entendeu? Então, quando você me fala do divino, que foi o seu caso, né, eu fico assim, crédulo, né, e eu acho que todo mundo, acho que a maioria das pessoas ficam questionando, isso nunca aconteceu comigo, isso não é verdade. Né? Mas comigo não aconteceu também o que aconteceu com o Fred. Da mesma forma, né? Mas aconteceu de uma forma diferente. E eu, ainda hoje, eu fico com orgulho de mim, porque eu estava inconsciente ali. Eu estava dormindo. Eu estava inconsciente. Estava numa das piores situações que eu cheguei na minha vida. Eu fumava na época, eu ficava sem dinheiro para comprar cigarro. Você acredita que ponto eu cheguei? Eu tinha 2 carros, 2 casas, uma casa na praia, e fiquei sem nada. Absolutamente nada. Nem um curso superior eu tinha para me valer. Então, são essas passagens assim interessantes, né? Verdade. E você faz um trabalho magnífico. E é uma coisa assim que não é para todo mundo a vocação da oratória, né? De chegar, de conversar, ele escolhe realmente. É como a Bíblia diz, Deus não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos. Entendeu? Isso serve para você. Recebe. Vocês estão vendo, né? Que ele não é rico. Não sou rico. Muito pelo contrário. Eu digo a você com toda sinceridade. Acabou-se. Olha, passar pelo que eu passei, de cabeça erguida, não me peguei levantar, essa época, viu? sem fazer nenhum tipo de bobagem, sem...
Nesse ponto, eu tenho orgulho de mim. Minha riqueza foi essa, ainda hoje. A minha fé, e tive outras provas depois, poderia dar outras experiências. Mas essa fala que você é rico. Eu sou rico porque eu tenho você, minha riqueza. Tá vendo? Tesouro. O tesouro. A riqueza de uma pessoa, gente, é quando você tem aquilo que você... Não é o que você quer, porque eu também queria ter muita coisa. Eu queria estar em Londres agora, numa cafeteria daquela, fazer uma determinada... Coisas que... Sonhos, né? Mas a riqueza maior é você estar tranquilo, estar em paz, Exato. estar feliz. Exato. Essa é a riqueza maior, não tem tamanho, entendeu? E pagar as contas. Conheço muita gente que é milionária, mas só tem dinheiro. Só tem dinheiro. É pobre. Esse é pobre. Só tem dinheiro. Nós somos ricos. Feliz. Fred conseguiu alcançar o objetivo dele, porque tudo isso ele construiu a família dele. Na verdade, assim, a minha vida ela é repleta de inúmeros milagres. Como é o nome da tua esposa? É Débora. Débora. Isso, estava esquecendo, Débora. É repleta de inúmeros milagres. Desde o dia em que o Senhor me resgatou, acho que cada passo depois dali é um milagre. É um milagre. Só pode ser isso. Como assim? Porque assim, existem coisas que acontecem na minha vida. Eu vou contar um testemunho bem rápido, que foi no período em que eu fui fazer o mestrado no Uruguai. Eu nunca tinha viajado de avião, nunca tinha ficado em hotel. Nunca pensei na minha vida em sair do país, né? Meus pais não tinham saído do país, meus pais nunca tinham viajado de avião. E ali, enquanto eu estava na faculdade, o Dr. Paulo estava naquele momento de união com a universidade, lá a empresa, fazendo convênios, e ali aquilo veio no meu coração. Se será? Aí eu fui orar. A gente tinha um momento de oração todos os dias na igreja do Cajá, na Assembleia de Deus do Cajá. E ali a gente reunia com alguns irmãos de segunda a sexta. A gente orava de 10 à meia-noite, todos os dias. Eu saía da faculdade e ia para lá. Chamou meia-noite, eu chego. Nesse período de oração, aí eu apresentei ao Senhor e disse: Senhor, é da tua vontade eu ir para lá? Se for, me responde. E naquele momento de oração, o Senhor dizia assim para mim: vá e pregue a minha palavra. Aí eu comecei a me questionar: como é que eu vou pregar a palavra no lugar onde eu não conheço a língua? Vou hablar castelhano sem nunca hablar? E ele sempre repetia isso, o Senhor sempre repetia: vá e pregue a minha palavra. E eu entendi que era para ir. Durante esse período de tempo, foram 2 anos de mestrado. Enquanto eu estava indo para lá, nunca faltou dinheiro para passagem, nunca faltou dinheiro para o hotel. Eu ficava em um hotel 4 estrelas, junto com 3 amigos. E a gente sempre foi farto de tudo. E eu nunca me imaginei naquela situação. E enquanto eu estava lá, eu queria questionar o Senhor de por que Ele me enviou para lá. E depois que eu cheguei lá foi que eu entendi. No período em que a gente só ia no período de férias, e ali muitas pessoas de vários locais do Brasil ficavam no hotel onde a gente ficava, para estudar. Não só tinha, entendeu? Ou seja, eu entendi que era para pregar para várias pessoas de todo o Brasil, e lá eu fazia culto no saguão do hotel, pessoas que estavam afastadas do Evangelho. A gente trouxe, hoje tem missionárias lá no Rio Grande do Sul. Pressa para interpretar o que exatamente. E lá a gente viveu isso, o sobrenatural de Deus. Enquanto a gente estava lá, os amigos meus chegaram para mim e disseram assim: cara, a gente vai ali numa boate, vamos embora? Aí eu falei: vou não, eu vou ficar aqui lendo a palavra. Eu falei: meu irmão, deixa de ser besta, tua mulher não tá aqui, não tem ninguém de Vitória aqui, bora. Aí eu fiz: eu não vou não. Mas antes de ir, deixa eu fazer uma coisa. Deixa eu orar por vocês, para que vocês vão e voltem bem. Aí os caras olharam assim um pro outro, assim. Aí peguei na mão deles e comecei a orar. Os meninos saíram. Aí o Espírito Santo de Deus assim: vai orar. Aí eu dobrei meu joelho e enquanto eu orava, o Senhor falava ao meu coração: abre a tua mão que eu estou te dando a tua casa hoje. Aí ali eu me alegrei no Senhor. Meia hora depois voltam os meninos. Aí eu disse: por que vocês voltaram? Meu irmão, a gente ficou com aquela tua oração na cabeça. A gente não conseguiu ir. Então, assim, a gente viveu isso lá. Quando eu voltei para casa, eu disse à minha esposa: seu amor,
aconteceu isso e o Senhor disse que a gente ia ganhar nossa casa, porque eu morava numa casa pequenininha que a gente havia feito no primeiro andar do meu sogro. E ali a gente começou a procurar casa, né? Em Vitória. E procurava empréstimos e nunca conseguia os empréstimos. Procurava tentar comprar a nossa casa e nunca conseguia comprar. Até que um dia minha esposa olhou para mim, Bira, depois de anos, viu? Depois de anos. Acho que uns 2 anos depois. E ela chegou para mim e disse, acho que Deus não falou contigo não. Acho que foi algo da tua cabeça. Pouco tempo depois que ela disse isso, o meu pai tinha uma Hilux. Aí ele vendeu a Hilux. Minha avó tinha deixado uma casa para mim e para meu irmão. Meu irmão casou, comprou um terreno nos Trajanos. Foi começar a construir a casa dele lá. Aí papai disse o seguinte, eu vou vender meu carro, eu vou começar a sua casa e a casa do seu irmão. E ali ele começou a levantar a minha casa. Bira, eu nunca fui na minha casa para colocar um tijolo. Ele sempre me chamava para ver, olha aqui como tá ficando. Olha aqui como tá ficando. Aí Débora olhou para mim e fez, realmente Deus falou contigo. E quando terminou a casa, que ele só levantou a parte, né, ficou a parte de acabamento para fazer. No momento em que ele acabou os recursos, né, porque dividiu para mim e para o meu irmão, no momento que acabou os recursos, ele olhou para mim e fez assim, agora é com vocês. Foi no exato momento em que Débora foi nomeada no concurso que ela passou. E a primeira coisa que ela fez foi tirar um empréstimo para poder, né, pagar isso aí. E aí a gente terminou a nossa casa. Aí quando o papai terminou o portão, que chegou para mim, colocou na mesa da casa dele. Aí ele fez assim, olha, tome a sua chave. Quando ele deu a chave na minha mão, assim, o Espírito Santo veio na hora. E disse assim, fui fiel ou não fui? E a gente vive isso todos os dias na minha casa. Todos os dias. Eu chamava você de iluminado porque você me transmitia luz, mas eu não sabia por quê. Eu nunca tinha conversado isso com você. Verdade. Não é? Mas eu sempre chamava, você é iluminado. Eu dizia isso a você. Chegou uma moça aqui, Fred. Antes de você começar, vamos dar um break rapidinho. Ah, certo. Agora eu boto o break pra gente ver aqui. A Caoa Sharon é a primeira montadora brasileira a eletrificar toda a sua linha de produtos. Você pode optar pelos modelos Pro com propulsão híbrida. Novo iCar, a pequena maravilha do mundo 100% elétrico. O totalmente novo Tigo 8, agora com tecnologia Pro e propulsão híbrida plug-in de última geração. Venha se deslumbrar. Vamos brindar a nossa cultura com salvas e vivas, a nossa paixão, o meu patrimônio, Guaraná Jesus, orgulho do meu Maranhão. Vamos brindar o meu patrimônio, Guaraná Jesus, orgulho. Chegou a latinha do São João. Guaraná Jesus, sabor quentou a nossa tradição. E aí, Voltamos, né, Gabi? Aí você disse, eu vou lembrar você. Ou você Não lembrado lembro. ainda? Tô lembrado mais não. Tô velho, já disse a você. Você ia falar, veio uma mulher aqui. Isso. Ah, veio uma mulher aqui, uma senhorita, na verdade, não vou usar mulher, porque ela é uma senhorita, uma jovem mulher, que é doula. Sim. Ela é doula. Como é o nome dela, Gabi? Você que é melhor para nome? Suzane. Suzane, quando sentou aqui, a iluminação não estava boa, feita ainda. Mas eu vi uma áurea nela, diferente. Não foi? Eu disse a você, não foi? Essa moça é iluminada. E ela tinha realmente essa luz. Eu consigo ver isso nas pessoas. Quem acreditar, acredita. Para mim isso não vale de nada. Não vale o que eu vejo, o que eu percebo. E eu sabia, eu dizia, professor é iluminado. Esse professor é iluminado. É verdade. Mas muita gente fala isso. Não é? Muita gente na faculdade fala isso. Ele traz essa áurea com ele muito boa. E eu acho que a nossa missão, quando eu digo que nós temos uma missão aqui também, né? Ela transcende qualquer outra coisa que você a minha missão é lhe fazer feliz. E a gente tem que fazer feliz. Para uma relação dar certo tem que ter isso. Exatamente. Qual é o grande erro dos casamentos?
querer ser feliz. Eu não quero ser feliz, eu quero que você seja feliz. Antes se de você- tudo é uma doação, E né? se você tiver o mesmo pensamento, nós vamos fazer um ao outro, A outra feliz. feliz. E o erro qual é? Eu quero ser feliz. Exatamente. Não pode ser assim. Não pode ser. Entendeu? Mas aí você deixar você um pouquinho falar com o Fred, eu tô falando sozinho com o Fred, Mas, gente, e você não pergunta nada no Eis-me nosso aqui, Mas, convite. eis-me rapaz, aqui. Você como dois mulher... advogados aqui. Não, mas agora estão duas pessoas falando de religião, falando de Sim, experiências- espiritualidade, experiências pessoais. Entendeu? Fique à vontade. Fique à vontade. Eis-me também. aqui. Rapaz. Pra você não ir off não vai Não, reclamar. eu vou contar pra ele da minha promessa que eu pago Ah, todos os certo, dias, ok. todos os anos. Faz. Eu pago uma promessa a São Sebastião, sou católica. Sei. A São Sebastião, na cidade de Biúna, São Paulo, que eu sou de lá. Uhum. E são 32 quilômetros. 32 quilômetros. 32 dentro quilômetros da mata, andando com a frio, imagem de São frio Sebastião. de verdade. Todos os anos. É tipo Todos os anos. -1, -2 graus. Nossa. Há quantos anos já você vem? Eu faço desde os 12, Nossa. tem bastante Tem uns tempo. 30 anos já, né? Realmente. Sim, Mas eu disse, essa promessa eu não faço, porque eu não vou ter... Eu fui de carro pra lá, achei longe. Eu ia de pé. Não é assim, mata, não, fecha, não, não é. mata. É porque frio. agora eu já me acostumei, né? Eu já sei É. os locais, já tô chegando. Né? Mas é tranquilo, pô. Meu tio Não, é fazia antes de tranquilo, falecer, tranquilo. ele fazia. Mas é a fé, né? É a fé. Eu tô falando assim, brincando, É. mas cada um tem... Ó, falando em fé, o pessoal aí tá andando 300, 200 quilômetros pra Pra chegar Aparecida. no Em santuário de Aparecida. 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 E Exatamente. nós fomos lá quando? Esse ano, não foi? Uhum. Fomos Em esse ano, junho. em junho. Muito bonito, Júlio. né? É, Muito nós já bonito. tínhamos ido antes, ela já foi várias vezes, eu fiz uma promessa. E o pessoal também paga a promessa lá de joelho na ponte. Sim. Eu vejo na... Eu fiz uma promessa para ela e realmente se realizou. Olha, Fred, uma coisa que estava uma justiça há muito tempo e demorou e eu coloquei em prova até, eu disse, eu só acho que vai ser ela que vai interferir se acontecer assim. O meu advogado na época E tu disse, deu até data, não foi? foi de data, Olha pra isso. até o dia 30. Dia 29 me ligou o advogado. Olha, e deu um valor que eu não esperava realmente. Era o que eu tinha visto. Se der mais do que isso, foi a intervenção. E foi a intervenção. E na data, podia ter sido outra data, Uhum. podia ter sido um outro valor. Justiça é imprevisível, né? É, Já fica aí. imprevisível, Já exatamente. fica o recado, Já né? fica o recado, né? Verdade. Mas ela não foi imprevisível comigo. E também Ela mostrou fomos realmente que... pagar a promessa da Covid também, né? Da Covid também. Essa aí foi você que foi pagar, porque eu tive bem mal na Covid, né? Passei acho que 20 dias no hospital, 24 dias. 24 dias. Tive Pós, né? pós também, né? Porque No período da Covid teve 60% do pulmão comprometido. Nossa. foi. E- Não fui entubado, nada, mas assim, fiquei No limiar. muito debilitado. Muito debilitado. Emagreceu muito, Muito, eu perdeu 10 perdi quilos 10 quilos em 10 20 dias. Nossa. Perdi 1 quilo por dia praticamente. Não comia nada, só soro. E assim. Depois teve risco com a trombose. Eu fiquei mais tempo, foi por conta Por do risco da causa da trombose. O atendimento foi Que a muito taxa bom, dele né? tava No muito APAN alta. foi muito bom porque eu fui acompanhado com exames. Aí como minha taxa, o máximo é 200, né? Parece? É 200. A média é 200. O O meu dele tava tava 2.000. 2.000. Nossa. Pra ter uma trombose era... Não, é 400. É 400. 400. E aí a doutora que me atendeu ficou acompanhando. Olha, você Ainda fica depois aqui que que é saiu do melhor. hospital, ainda Ficou continuou acompanhando, tomando remédio. Aí quando ela voltando viu que pra baixou de fazer 400, ela exame. me liberou. Fiquei fazendo um pós, Aí depois fez fisioterapia. fisioterapia. A gente... Você teve não, né? Não, graças a Deus. Não, o você Senhor me me livrou. O Senhor vai lhe livrar de muitas coisas. Amém, eu creio. A gente, nessa nossa caminhada, né, na vida, eu fui católico também, né, tive minhas promessas, né, não era um católico praticante, como Bira dizia, eu, né, às vezes ia para a igreja, né, achava muito bonito o ritual, né, da missa
romana, mas assim, eu nunca tinha tido uma experiência como eu tive nesse momento de oração, como eu falei para vocês. Mas assim, eu creio que existem momentos na vida da gente em que Deus resolve se revelar. E comigo, né, foi de uma forma inesperada, né? Eu me lembro até de uma conversa que eu tive com Débora. Débora olhou para mim, a gente estava numa praça sentado, e ela disse: olha, se você estiver fazendo tudo isso que você está fazendo só para ter uma aventura, saiba que você está diante de uma serva de Deus. Então, se você mexer comigo, vai mexer com o Senhor. Vai mexer com o Senhor. E eu, sossegado, né? Porque eu não tinha temor a nada. Eu era um verdadeiro ególatra. Eu era hedonista, eu queria o meu prazer. E pouco importava o que as pessoas sentissem. E eu era assim. Eu era muito sem caráter para algumas coisas. E, na realidade, a forma com que Deus vai envolvendo a gente durante os momentos da nossa vida, como vocês falaram aqui, vocês tiveram momentos importantes em que vocês, né, tiveram um contato com o divino e quiseram manifestar um agradecimento para isso. E muitas vezes acontecem em momentos difíceis, mas o que uma vez, no momento em que eu tive com o Senhor, eu disse o seguinte: todos os dias eu preciso agradecer a Ti. Todos os dias. Independentemente das coisas ruins ou boas que nos acontecem, né? O apóstolo Paulo fala: orai sem cessar. E quando a gente começa a ter isso na nossa vida e viver isso todos os dias, e é por isso que eu estou aqui diante de vocês, né, dizendo isso, porque assim, viver o sobrenatural, né, muita gente não vive porque realmente, eu não sei se vocês já tiveram essa experiência de um dia ler a palavra de Deus, ler a Bíblia, e assim, eu não estou entendendo o que eu estou vendo, o que eu estou lendo. Até o dia que você começa a ter experiências com Deus e o Espírito Santo de Deus começa a revelar a palavra. E a palavra de Deus começa a falar com você e você vai viver naquilo todos os dias. Eu já ouvi muitas pessoas falar sobre isso. Eu tenho um grande defeito e um pecado. Isso é um pecado, inclusive. De não me apropriar da Bíblia para leitura. Leio trechos, gosto de salmos, algumas coisas ali. Sim. Mas assim, eu vou ler a Bíblia. Eu vou ler a Bíblia assim, disciplinadamente. Eu preciso fazer isso. Eu já vi pessoas falar isso que você está me falando. A revelação da palavra. Exato. É a forma com que Deus fala conosco. Então, assim, talvez um recado que eu tenho para vocês também aqui hoje, me permitam, lógico, né? Eu estou um pouco me sentindo muito à vontade aqui com vocês. O espaço vai ser abençoado. Estou me sentindo à vontade com vocês, mas assim, eu acho que para quem está nos ouvindo também, acho que isso é importante. Talvez a gente procura, às vezes, escutar Deus muito através de outras pessoas, quando na realidade Ele quer se revelar a nós através da sua própria palavra. Então, assim, como a Bíblia é um livro espiritual, que só se discerne espiritualmente, eu ler a Bíblia como se fosse um livro de cabeceira, ele nunca vai fazer sentido para mim. Mas a partir do momento em que eu tenho temor para me aproximar da palavra, e digo: Senhor, pelo Teu Espírito Santo, me revela a Tua palavra, e eu começar a fazer isso com sinceridade no meu coração, a gente começa a viver o sobrenatural de Deus de uma forma muito mais impactante. Muito mais impactante. Então, assim, quando a gente traz isso para a vida da gente, né, vocês não vão, né, tomar isso como, né, uma coisa só sobrenatural. Isso vai fazer parte da vida de vocês. E quando Cristo faz parte da nossa vida, a gente aceita até as tragédias. Até as tragédias é a vontade do Senhor. Muitas coisas a gente, né, a gente procura escapes que na realidade não nos dão um verdadeiro descanso para a alma. As pessoas procuram vários escapes, quando na realidade o verdadeiro descanso está na presença do Senhor. Então eu acho que isso, para a vida da gente, não é só um aprendizado, é um estilo, né? Quando as pessoas param e pensam assim, agora eu tá terminando o ano, vou começar o projeto verão, agora eu vou viver uma vida
light, vou fazer dieta, vou fazer academia, né? E acabam, né, atropelando isso e as promessas vão se passando e nunca se cumpre. Mas existe a possibilidade de você ter isso espiritualmente. Do mesmo jeito que você vai para uma academia e fica forte, se você ficar malhando, espiritualmente você pode fazer isso orando e lendo a palavra. Boa mensagem. Para quem achou que a gente fosse falar só sobre direito e direito do trabalho, trabalhista, se enganou, tá vendo? Me perdoe, gente. Eu estou muito à vontade aqui. Mas não, é excelente, excelente, muito bom. Eu já trouxe para cá, Fred, pastores, só não trouxe padre até agora, não foi? Mas várias denominações já vieram para cá e foi excelente. É um tema, sabe, que me atrai muito. Eu trouxe o cunhado de Bruno, Gabriel. Stevenson. Sim, rapaz, eu achei excelente as pegadas daquele rapaz. Extraordinário. Eu vi os vídeos dele no YouTube, eu me senti... Eu olhei e pensei que ele fosse um cara que estivesse em São Paulo, no Rio, fazendo aquilo lá, sabe? Porque... Ele é youtuber também, né? Youtuber também, é sensacional. E me atrai muito essa questão. Me atrai e às vezes me aborrece muito também, quando as pessoas misturam o sagrado com o profano, como eu vi essa semana, eu contei aqui pro pessoal, o pessoal misturando Jesus com Lula, fazendo comparações, ou com qualquer ser humano. Eu falei Lula porque foi o caso, né, em si. Mas misturar, comparar com qualquer ser humano, com qualquer um, é um sacrilégio fazer uma coisa dessa. Eu me aborreci muito com isso. Então, assim, as pessoas às vezes perdem a noção das coisas, perdem o limite das coisas. Eu ia dizer, mas não disse. Eu ia dizer, ó, se fosse no Islã, que você fizesse isso lá pro lado da Arábia, povo árabe, se você fizesse com Maomé, você não estaria mais aqui conversando comigo. É verdade. Lembre-se o que aconteceu com aquele jornalzinho lá na França. Eu não defendo isso também, mas nós temos ter o limite, saber o limite da coisa, entendeu, Gabi? Na faculdade teve um professor que falou... Exato, né? Uma brincadeira lá. Existe o fundamentalismo, né? Existe um fundamentalismo muito grande e, na realidade, eles partem disso da jihad, né? Existe essa questão dos infiéis, né? Mas, assim, talvez por isso que o cristianismo seja tão atacado. Porque, na realidade, existe uma força muito grande do cristianismo no mundo, mas, assim... está, né, em constante ataque, porque a gente não tem esse viés fundamentalista, né, de defender talvez a fé. Se fala o apologista, como o Stevenson teve aqui, né, ele defende a fé através dos seus argumentos, mas a gente utiliza os argumentos e não a força. Isso. Né? E hoje a gente vive um maniqueísmo muito grande. O fato de você, dentro de uma democracia como nós vivemos, manifestar um entendimento contrário, né, a gente, né, sofre muito por causa disso. Aí eu pergunto, e aonde está a democracia? Exato. A democracia não é só o direito ao voto. Exato. É o respeito às opiniões. As opiniões contrárias. A gente não está vivendo mais isso. Discurso, não está, acabou. Eu gosto muito de política, você sabe disso. Sim. Adoro política, fazia vídeos. Aí muita gente me perguntou, por que deixou de fazer os vídeos? Porque eu estou vivendo um momento terrível, eu estou temeroso com o que nós estamos passando. Então eu não estou mais discutindo política, eu não estou mais falando política. Por quê? Porque nós entramos numa seara dos nós contra os outros, né? Contra nós mesmos. Teve um caso no Irã, essa semana, que uma mulher, ela foi morta por causa da posição do véu. Por causa da posição do véu. Posição do véu. Exato. É a Sharia, né? Existem muitas, né, dentro do Islã, existe a interpretação, né, mais radical do Corão, né? Se você for para uma ala menos fundamentalista, você vai ter algo, né, muito mais tranquilo. Porque o que as pessoas procuram, às vezes, na religião é talvez a mudança do aspecto de uma vida mundana que viviam. Isso aconteceu muito comigo. Assim, quando Débora disse que era da Assembleia de Deus, eu fiquei meio temeroso, porque assim, como eu vivia uma vida muito mundana, né, de prostituição, de bebida, e isso tudo era meu dia a dia, né, de mulher, sabe, de uma vida de festas.
quando ela disse, eu sou da Assembleia de Deus, e eu sabia como a Assembleia de Deus era, né, extremamente rígida, eu disse, tá lá, e agora? Mas quando eu cheguei, que o Senhor me resgatou, quando eu vi aqueles irmãos vivendo o Evangelho, e que houve, na realidade, uma mudança no meu coração, né, eu disse assim, realmente há algo diferente em mim. Então aquilo foi introjetado de uma forma, passou a ser parte de mim. Então assim, a gente muda da água para o vinho, né? O apóstolo Paulo disse, quando alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Então isso aconteceu comigo. E talvez muitas pessoas que vivem uma vida mundana e encontram também assim, em algumas religiões, uma modificação, né? Isso é um impacto muito grande, né? É um impacto muito grande. Só que existem interpretações errôneas na religião muçulmana, no evangelicalismo. Eu vou chamar não o evangelho, né? Mas o evangelicalismo. A gente tem distorções dentro, né, do neopentecostalismo, por exemplo, onde se vive um comércio da fé. Isso é muito triste. É muito triste você tentar chegar para um irmão em Cristo, saber que ele é realmente, verdadeiramente, genuinamente crente, mas as pessoas que estão ensinando a ele estão distorcendo a palavra. E você chegar para um irmão e dizer isso, né, você ataca até a fé dele. Então é muito... A gente está vivendo num mundo muito inconstante. Aquela coisa de vassoura milagrosa. Isso, e entre outras coisas que você isso. Tem cada absurdo que quando você vai ver. Tem. Aí pega uma pessoa fragilizada. Sim. Mas geralmente são essas pessoas que eles fragilizada, né? Que tá querendo se apegar em cabelo para poder sobreviver. Exatamente. Eu acho uma covardia. Exatamente. Entendeu? Outra coisa, Gabi, o que você tem que entender é o seguinte, é que muita gente às vezes quer discutir temas aonde falta o básico para essas pessoas discutirem. O básico é o respeito. A gente vive num mundo hoje, principalmente no Brasil, com a falta de respeito. A gente fala muito de democracia, ouviu muito falar em democracia. Eu falo em respeito, antes da democracia, respeito. Homossexualismo, a homofobia, uma série de coisas. Eu digo, se tivesse respeito um pelo outro, não tinha tanto problema. Não se tem mais respeito. Como é que eu hoje não posso mais discutir com uma pessoa que pensa diferente de mim politicamente? Eu antes fazia isso, eu fazia vídeos, abria para discussões saudáveis. Hoje não tem Hoje como, eu não faço mais, nem fechado eu faço mais, porque antes eu abria, hoje nem fechado eu faço. O pessoal está em dúvida na rua, me perguntando em quem eu voto, porque não sabe. O voto é secreto. Não, mas hoje eu sei que é Saber. secreto, mas antes eu declarava, eu me pronunciava até fortemente, às vezes em alguns casos, eu batia dentro dos limites, né, lógico, sim. Da boa convivência, mas hoje eu não me sinto mais à vontade para fazer isso, você sabe disso. O que eu menos trouxe para esse podcast foi político. Vieram 3 até agora, eu tenho 50 podcasts. Tá muito pesado. Tenho 50 já publicados e só teve 3 aqui, em período de eleição. Tá pesado, realmente. Então, tá pesado o clima, né? Então, o que é que isso contribui para a vida da gente? Né? Famílias brigando, eu digo sempre, principalmente alunos, que eu estou em escola, estou em sala de aula ainda, eu digo, eu não discuto política dentro das 4 paredes da escola. Quando eu saio, eu discuto. Os alunos, um dia me forçaram, eu tive que dizer, bom, eu falo de política quando você tiver entendimento para isso, vocês não têm ainda. Agora, como eu não quero partidarizar, eu vou apenas dar algumas orientações a vocês, 2 orientações básicas que eu entendo. Leiam mais, se aprofundem. Vocês têm uma ferramenta importantíssima que é isso aqui, o Google. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entre no Google que eles tiram e vocês vão ver os interesses que cada grupo político tem, vocês vão ver o que é melhor para vocês. Tenham cuidado com a fonte também. Com a fonte também. Às vezes a fonte não é fidedigna. Exatamente. Aí você vai atrás da fonte. Tem tudo isso para vocês ficarem mais espertos. Então, é o que eu estou discutindo. Política é isso hoje. Eu estou orientando as pessoas. Mas diga em quem o senhor vota. Eu não voto em ninguém. Eu voto pelo meu país. Exato. O que eu achar melhor. Então, exato. Não entra, entendeu, Gabi? Até em casa a gente é assim. A gente tem uma liberdade muito grande. Ela pensa diferente de mim. Eu entendo o pensamento dela. Respeito o pensamento dela. Daqui a 10 anos ela não vai estar pensando mais do mesmo jeito. Tenho certeza disso. E não vai precisar eu dizer nada a você. Você vai tirar suas próprias conclusões. Você vai amadurecer. Então, respeito.
Eu também acho. Temos que ter esse respeito. Eu tenho um monte de amiga que é totalmente o lado oposto e nem por isso vai se dar mantém mal. O respeito totalmente. Isso, nem por isso vai se dar bem. Nunca chegamos a brigar por nada. Gente, que besteira isso, meu Deus do céu. Se eu fosse, se um deles ganhasse amanhã o que eu defendo e amanhã eu não precisasse mais sair de casa, tivesse cheio de dinheiro, aí pode ser que eu... Agora, meu Deus. Mas vamos pensar no nosso país, né? Vamos pensar na gente. Qualquer um que ganhar aí, minha filha, do seu dia, no outro dia, vai estar do mesmo jeito. Tá do mesmo jeito. Aliás, pode ser que não... Deixa eu falar uma coisinha só pra você a respeito disso. Eu dizia isso quando Collor foi presidente. E eu vi um cidadão em Gravatá, que ele tinha uma madeireira. Matuto, seu Zé, já faleceu. E a filha dele estudava comigo na Fighting Visa. E seu Zé vendia madeira, matutão. E eu cheguei um dia lá na casa dele, dia de sábado lá, e ele disse: meu filho, você tem dinheiro em banco? Um homem semi-analfabeto. Eu disse: não tenho. Pouquinho. Poupança de gatilho, seu dinheiro na poupança. Vai vir um novo governo aí, você não sabe o que é que vai acontecer. Foi quando o Collor assumiu. E que bloqueou as poupanças. Tirou, foi, né? Aliás, não foi nem Collor, foi Sarney ainda. Foi um acordo que ele fez, que não deu nem tempo ele assumir, para ninguém tirar o dinheiro. Sarney foi que bloqueou. Mas como foi? Ele tirou realmente? Ele bloqueou a poupança, só deixou você tirando dinheiro, 50 mil na época. Uma escala, né? Olha, muita gente se matou. Mudou a vida. Exato, mudou a vida das pessoas do dia para a noite. Exato. Você tinha não sei quanto na poupança. Foi um verdadeiro confisco, né? Confisco. Então, veja, eu passei por isso. Muda, Gabi. Muda a vida das pessoas. Eu estou falando de uma atitude drástica. Isso é uma atitude drástica. Mas muda a economia, muda muita coisa. E seu José, que era um homem semi-analfabeto, não passou esse perrengue. Ele tirou o dinheiro dele todinho, comprou de madeira, que ele vendia madeira, deixou lá. Mas hoje, e eu passei, porque eu não dei ouvidos a ele. Pessoal, hoje as pessoas não estão atrás de propostas. Se você for lá e perguntar para um que vota em Lula e um que vota em Bolsonaro, me diga aí, quais são as propostas dele? Não se discute mais Não se discute mais isso, não existe isso. Se discute pessoas. Mas eu não quero nem falar nesses caras cor aqui, e só. Quero nem falar. Vamos falar com o nosso amigo Fred sem essas coisas, porque é mais bom. É mais interessante isso aqui do que, não é? Eu ia perguntar um negócio a ele. Você atua como advogado? Sim. Ou só como professor? Hoje a minha advocacia é exclusivamente trabalhista. Né? Então eu sou advogado Ele é um especialista. trabalhista. Né? Tem escritório? Tenho sim. Hoje o meu escritório é o mesmo que papai ali na subida de onde era a antiga Rosa Branca. Perto de Renan. Ali de frente para as lojas americanas, né? Mas eu trabalhei com seu pai na CELP. Foi isso. Meu pai foi CELPiano. Teu pai era programador. Não, ele trabalhava no setor de computador. Administrativo. Isso. E no computador também. Isso no tempo da CELP, né? De Recife. De Recife. João de Barros. Isso. E eu trabalhava com aquele relógio que eu te mostrei lá no shopping. Sim. Ele era analista de sistema, eu era programador. Na época, eu comecei na época como programador de computador. Na época tinha que ser programador, para tudo era programa. É verdade. Eu fui desse tempo com teu pai. E teu pai é o advogado da gente lá na questão do inventário, da família, coisa e tal. É muito... Quem é o pai dele? Jonas. Jonas Soares. Doutor Jonas. Sabia, não. E aí, que fez direito depois de velho também. Sim, se formou no mesmo ano que eu. Foi. Em 2003. Aconteceu isso com meu filho também. Meu filho se formou antes de mim. Eu me formei depois. Eu tive a honra também de ser professor do seu filho. Exatamente. E aí, assim, a gente tá lá, inicialmente, né? Mas, assim, a gente tá com planos de modificação lá para a Praça do Rotary. Então, assim, a gente tá em período aí de modificação do local do escritório. E, assim, a minha atuação hoje é só na advocacia trabalhista, mas a docência é uma paixão, né? São 15 anos ali na Unifacol. E você precisa ver a aula dele, viu? Não tem morgação. É o pipoco do trovão. Eu não me lembro. Ô, Bruno, vamos ver o Instagram dele. Vamos ver o Instagram. É uma aula assim astral, alto astral. Isso aí. Olha aí, especialista em direito do trabalho. Então não é ele não, que tu não gostava não, né? Eu nunca disse que não gostava de um professor meu. Você não me joga contra meus professores, não. De repente alguém tá vendo isso. Será que sou eu que ele dizia isso? Ô, Bruno, esse aqui enchia de presente. Não, rapaz, que é isso? Eu nunca dei presente. Quem dava era meu filho. E dizia que era eu que dava, aquele cabra sem vergonha, fazia isso comigo.
Aí, Essa é assim, a famosa Débora. essa é minha esposa querida, minha linda. Essa é a bênção dele. Exatamente. Deus abençoe Meu ele. presente. O presente dele. E aí, assim, é uma mistura, né, da minha vida com a profissão. Ó, aqui, bota essa da sala de aula aqui. Aí. Saem minhas bênçãos. Hoje eles estão no 5º período, essa turma. Estão pagando direito coletivo comigo. Direito do trabalho 2. Isso aqui, você luta? Judô. Jiu-jitsu. Jiu-jitsu? Eu fazia também. Eu fazia Sou judô. faixa laranja. Eu não tô, faz muito tempo, eu tô na parei. azul, né? Eu tô na azul. Tá nas primeiras. Mas eu tô com Não, o a joelho... sua É a segunda, a segunda, depois da branca. a segunda. Eu tô com um problema, fissurei, né, o ligamento cruzado anterior, rompi totalmente. Eu vou ter que fazer a cirurgia, só depois eu volto aos treinos. Aí eu tô levando sempre os meus meninos, né? Eu cheguei na marrom no judô. Foi? Isso aqui é uma Nossa. premiação. Eu fui campeão 2 vezes pernambucano Nossa, de judô. já é quase sensei, então. Mas só que na época que eu ia fazer exame para faixa preta, aí uma série de coisas me desvirtuou, terminando fazendo. Tinha que estudar, né? E é muito... Estudo, né? Isso é lá no intervalo bíblico. Tá sendo feito ali perto da praça, né? É nesse mesmo local, depois da quadra. Da quadra. É, exatamente. Quadra pra cá. Antes aqui. Esse daqui Essa são aqui é no alunos auditório. também. Isso é no auditório. Hoje tem quantas turmas lá? Hoje nós estamos com Direito do Trabalho 1, Direito do Trabalho 2, Processo Trabalhista e Prática Trabalhista. A parte de Direito do Trabalho lá é com a gente. E aquela minha Os turma meninos. Isso. deu bom minhas esforço, vezes. viu? Os dois. Exato. João Davi, o mais velho, e Luiz Guilherme, o mais novo. Esse é teu pai? Não, esse é o professor Não, Gustavo é, Cisneiros, teu pai, ok. né, juiz do Eu trabalho. conheço teu pai, não é ele, lógico que não. Teu pai é mais irmão. Fazendo audiência no momento da pandemia, ó, a gente só com a parte de cima do... Foram tempos difíceis. Foram tempos difíceis. Tempos é. difíceis. Mas graças a Deus estamos aqui. Passou, né? Graças a Deus o Senhor estendeu a mão. Interrogatório eficaz. Eu sempre achei trabalho muito difícil. Tu acredita, Fred? E agora tá mais ainda, né? Eu achei muito difícil. Olha, papai aí, ó, Dr. Jonas. Mas Dr. Jonas Isso aí é um Esse aí que tá exemplo pra dando minha aula? vida. Aí não, aí fui fazendo audiência também. Audiência online. Esse aí foi uma sustentação oral no tribunal. Aqui dando aula, isso foi lá em casa, ó, isso com um quadro improvisado na cama pra dar aula online pros meninos. Isso aí, Você? os meninos no momento devocional, Davi orando. Mas eles A gente acompanham. sempre, antes de dormir, a gente sempre faz um momento devocional. Essa foto aí é onde? Essa aqui? Aí é em Bruges, na Na Bélgica. Bélgica, isso. Eu ia chutar e ia errar. Veneza? É. Eu Veneza também. tem os Não, canais. não, Eu a gente também teve acho nessa Veneza. viagem a gente teve em Roma, mas não foi pra Veneza. Mas Bruges é lindo, lindo demais. Cidade pequena, né? Pequena, medieval, uma coisa. Eu quero ir pra Extraordinário. Europa. Ibirapuã que fica querendo. ir Não, pros não é Estados isso. É Unidos. porque, veja, o período de ir para a Europa bom é setembro, Sim, outubro. sim. O período que você quer ir, a gente não vai se divertir, que é onde eu tenho férias, é janeiro, fevereiro, é um período ruim, péssimo. Infelizmente, a gente não teve, graças a Deus não tivemos percalço, mas fomos no período de início da pandemia. Eita. E assim, Eu lembro. foi assim, Eu lembro disso foi meio também. sinistro, né? Eu Porque assim, a lembro. gente não conseguiu cancelar a viagem e eu ficava sempre nos jornais da Itália, procurando saber como é que tava lá. Até que eu disse, minha filha, a gente só vai ter essa oportunidade e a gente não conseguiu cancelar a viagem, a gente não vai perder o dinheiro, vamos embora.
E nós fomos, e assim, graças a Deus, quando a gente chegou lá, a gente não viu o impacto que era pintado aqui. Então, só de máscara, quem estava lá, éramos eu e minha esposa. Então, só quem se cuidava, quem estava com álcool, quem estava com máscara, era a gente. Agora, assim, a gente saía de um país e fechava. Saiu da Itália, fechou. Saiu da França, fechou. Saiu de Bruges, fechou. Saiu da Inglaterra, fechou. Quando a gente chegou aqui, aí a gente ficou um período de quarentena, né? A gente ficou sendo monitorado pela Secretaria de Saúde. Ele disse, não, a gente tá bem, a gente não tem nada, tá tudo sossegado. E a febre? Não tem febre. Não, porque disseram que vocês estavam gripados, que estava todo mundo com Covid. Aí não tem Covid aqui, tá tudo sossegado. E a gente, graças a Deus, não teve nada, né? A gente veio bem e permaneceu bem. A gente não teve uma gripe. E graças a Deus, estamos, né, bem e passamos bem. Depois de, acho que de 15 a 20 dias de quarentena, fomos que trouxemos nossos filhos, né? Nossos filhos estavam na casa dos nossos pais, dos meus pais, aí a gente... Eu me lembro desse período, sim. Eu estava na faculdade. Acho que foi o mesmo... Período. Não, eu estava na faculdade ainda. Ele ensinava ainda nesse período. Foi. Eu me lembro disso. Sim. Mas, graças a Deus, foi tudo bem. Eu ia dizer que o pessoal daqui da frente também passou por isso. Eles viajaram que viajaram também navio no mesmo período. Vamos... E eles também passaram esse sufocozinho. E os filhos mais ainda, porque eles viajaram de navio e sem contato. Nossa. Passaram acho que uma semana sem contato nenhum, então... E lá tava... Deixa eu dizer a tua uma coisa. Já deu, eu sei. Não deu, já deu não. Já passou. Uhum. Porque a gente tem o hábito de 1 hora, né? Pra não ficar cansativo para quem está nos vendo. Mas, Fred, eu quero agradecer muito esse prestígio eu que agradeço. Você deu a gente de ter vindo aqui, conversar, bater esse papo legal. Uma alegria. Muito bom, entendeu? muito informativo também. Muito informativo, né? E não ficou só preso à questão técnica de trabalho, de justiça, de direito. Entramos um pouquinho também na sua seara pessoal, nessa sua conversão, nesse seu chamado, que eu tinha muita curiosidade de saber, né? Como foi que aconteceu, né? E outras vezes virão para você passar. Estarei à disposição. Quem sabe um dia você não vem aqui só para fazer uma pregação, já imaginou? Sim, uma honra. Uma honra. Uma alegria. Ao vivo com as pessoas aqui. Sim. Entendeu? Estou à disposição. E é isso, muito obrigada. Obrigado, Gabi. Fred, obrigado. E a vocês que nos assistiram hoje também. Obrigado, nos assistam e... Sigam nossas redes sociais, @VitoriaCastPE, no Instagram, no TikTok, no Facebook, no YouTube. Cliquem aqui embaixo na caixinha que tem escrito inscrever-se. E botar na sininho. Rapaz, no sininho, eu não rapaz. tô esquecida não. E cliquem no sininho de notificação. Todas terça e sexta tem episódio novo às 19 horas. Até o próximo. Já é. Tchau.